O Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, propôs Jesus ao povo esta parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou em seu campo. Este grão é, em verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida, é a maior de todas as hortaliças, e chega a tornar-se uma árvore, de maneira que as aves do céu se vêm aninhar entre os seus ramos. Disse-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que toda ela fique levedada. Todas estas coisas disse Jesus ao povo em parábolas, e não lhes falava senão em parábolas, para que se cumprisse o que estava escrito pelo profeta: abrirei em parábolas os meus lábios, e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós estamos, podem sentar-se. Hoje nós estamos no penúltimo domingo depois de Pentecostes. Domingo que vem será o último domingo, de fato, e será o domingo que nós sempre fazemos aquela pregação sobre o fim do mundo, o final dos tempos. Hoje, todavia, nós estamos a trazer para cá o 6º domingo, depois da Epifania, que faltou naquele período depois da Epifania. Pois bem, o Evangelho de hoje, ele é dos mais simples, todavia é um dos mais ricos em verdades apostólicas, principalmente para nós. Por exemplo, a parábola da semente de mostarda, que entre as sementes é uma das menores de fato. Creio que aqui alguns já conhecem, outros não, mas a semente de mostarda, na ponta do dedo da gente, parece como se fosse uma... Não sei se conhece a pichilinga, a pulguinha que dá nas costas das galinhas. É uma pulga muito pequena. Todavia, aquele ali é o tamanho da semente da mostarda. É muito pequeno. Quando cresce a mostarda, ela fica como se fosse uma árvore. Os seus ramos se tornam altos. E a sua altura, às vezes, ultrapassa dessa igreja. Então, nós vemos aqui o exemplo que nosso Senhor nos dá. Também o segundo exemplo. As 3 medidas de farinha que a mulher coloca na massa. Para quem não sabe, quando nós fazemos bolo, pão ou qualquer outra coisa que vai fermento, nós não colocamos muito fermento. Se nós colocamos muito, a massa fica com gosto de azeda. Ela fica com gosto salgado ou alguma outra coisa do gênero. Ela não fica boa para consumo. Nós temos que colocar pouco. Todavia, aquele pouquinho fermento que se coloca na massa faz com que ela levede, enche e cresça e torne-se boa para consumo, porque ela não fica a gosto. Pois bem, assim nós separamos uma coisa. Não adianta nós queremos fazer grandes coisas logo de começo. Não adianta nós, como cristãos, queremos chegar e impor a fé num lugar com grande violência, com grande força, como se nós fôssemos autores de todas as coisas. Porque muitas vezes, quando começamos a fazer grandes coisas e não vemos o resultado, nós ficamos sempre cabisbaixos, sempre ficamos tristes e depois desanimamos, e a nossa vida depois será pior do que a anterior. Não adianta, como cristãos, queremos fazer grandes obras de uma hora para outra. Não adianta querer entrar numa casa pobre e de repente querer fazer uma mansão. Nós temos que começar pequeno. Se entramos numa casa pobre, conseguimos uma casa pobre, temos que fazê-la aos poucos crescer e tornar-se cômoda para nós. Assim, nosso Senhor nos ensina que nós queremos entrar para o paraíso, façamos as pequenas coisas. Nós temos que começar por baixo. Não queiram começar grande. Quem começa muito grande, fica muito alto, e quanto maior a altura, maior a queda. Nós temos que começar pequeno. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. É pequeno. Nós não precisamos fazer grande esforço para plantar. Basta jogar no chão. Como é muito pequeno, os pássaros quase não veem a sua semente. Ela é quase da cor dessa terra que estamos vendo aqui fora. Marronzinha, não se tem muito destaque. Então pode-se jogar a semente que vai com certeza nascer.
Todavia, nós vemos que não é por causa do tamanho que não faz diferença. Muitas vezes, as nossas pequenas atitudes do dia a dia, seja dar um copo de água para uma pessoa transeunte, seja dar um prato de comida, seja vestir-nos bem, seja qualquer coisa que fazemos, perante o povo, sempre dará algum resultado e acontecerá uma grande obra. Nós vemos que o exemplo de pequenas atitudes, por exemplo de pequenas atitudes, ocorrem grandes milagres. Um caso especial é o de Santa Bernadette. Santa Bernadette Soubirous, uma pequena virgem francesa, quando tinha 14 anos de idade, teve a graça de ver Nossa Senhora numa gruta chamada Massapielle, que em francês quer dizer gruta de porcos. Naquele lugar que não tinha nada de especial, Nossa Senhora apareceu para aquela moça, ensinou a fazer o sinal da cruz e ensinou algumas coisas que ela não sabia fazer direito. Pois bem, um dia estava Bernadette numa praça pública e então resolveu rezar o seu rosário. Bastou ela pegar a sua cruzinha do terço, beijá-la e fazer o sinal da cruz tão devotamente, para uma mulher que estava ali próximo, uma mulher que não tinha fé, de repente se converter. Quando foi se confessar, o padre perguntou: mas por que te converteste? Até pouco tempo atrás ela era uma vida tão ímpia. Ela respondeu: eu vi aquela mocinha fazendo o sinal da cruz. Santa Bernadette não subiu num púlpito, nunca fez uma pregação na vida. Ela no lugar se escondeu. Quanto mais escondida ela estava, melhor para ela. Todavia, um sinal da cruz que ela fez serviu para converter uma mulher de uma vida de pecado para uma vida de santidade. As pequenas atitudes que nós fazemos, não pensem que passam despercebidas. Quando nós fazemos nossas atitudes com pureza de intenção, nosso Senhor mesmo opera a graça por meio delas. Outro caso, com a mesma Bernadette. Um dia ela passou por uma mulher que era defamada na cidade e, de fato, ela tinha o direito à má fama, por causa que ela era uma mulher de má vida. Hoje em dia nós daríamos outros nomes para ela, mas não quero dizer aqui. Era uma mulher muito pecadora. Santa Bernadette, passando uma vez perto dela, olhou para ela e, sem se importar quem era, lhe soltou um sorriso. Aquele sorriso para ela impactou mais sua alma do que muitas pregações de púlpitos, do que muitos sermões e do que muitas pessoas que lhe atiravam pedras. Aquele sorriso bastou para aquela mulher se converter e logo depois buscar um convento e se tornar uma religiosa e fazer o resto de sua vida de penitência. Basta para nós, que somos cristãos, uma pequena atitude para fazermos como aquele fermento. O fermento que jogamos na massa, jogamos em pequena quantidade. Se jogamos em grande quantidade, principalmente fermento para massa de pão, a massa fica azeda, ela torna ácida, ela torna-se intragável. A pessoa que come chega a ficar alcoolizada, por causa que o fermento transforma todo o açúcar da massa em álcool, como se fosse uma bebida aguardente. De repente, nós colocamos um pouquinho de fermento na massa, não colocamos muito. Ele converte somente o necessário do açúcar para o álcool e o álcool em gás carbônico, e a massa cresce e torna-se fofa. Todos nós gostamos de um pão fofinho. Vamos na padaria de manhã e não gostamos do pão duro. Não gostamos de pão que dá para bater o prego na parede. Pois bem, nós temos que fazer pequenas atitudes. Se fazemos coisas exageradas, não convertemos ninguém. Se fazemos coisas escandalosas, queremos converter as pessoas por meio de atitudes que não são certas. Vamos antes espantar as pessoas. Por exemplo, aquele homem que fica rezando o terço todo momento, que pega seu rosário e mesmo em momentos que é para ser alegres, começa a rezar ali como se quisesse dar exemplo. A pessoa pensa: não, isso é demais, essa religião não é verdadeira. A hora de rezar sim, mas a hora de se alegrar. Se estamos num lugar que ali pede um clima mais descontraído, que pede uma conversa mais informal, de que adianta eu falar nos moldes da poesia parnasiana, que as estrofes são todas iguais? Eu vou causar assombro e a pessoa que fala comigo não me responderá.
eu tenho que falar de forma informal. Contar uma história um pouco mais graciosa, que vai chamar mais atenção. Não adianta pegar o rosário e no meio da multidão, que está numa festa, comendo, bebendo, rindo, brincando, eu ficar com o terço na mão rezando. Eu vou espantar as pessoas para longe de mim. Vou parecer um maníaco. Eu não estou dizendo para não usar o hábito. O padre tem que usar o hábito, a freira tem que usar seu hábito, o padre a sua batina, o fiel tem que usar a sua roupa condizente com o seu estado. E isso vai chamar a atenção, porque é uma coisa que ele faz sem perceber. A mulher não usa saia para se mostrar, não usa vestido para se mostrar. Ela usa porque é a roupa dela. Mas se ela colocar uma roupa que fica lambendo o chão, ela está chegando na igreja, a roupa está em casa, ela vai assombrar as pessoas. Nós temos que ter medida. Tudo tem medida nessa vida. A virtude, ela não é exagero. A virtude é medida. Justa medida. Ela não é de mais, nem de menos. Pensemos um pouco. Quando eu quero ter temperança, a temperança é a virtude que nos regula, tanto a forma de alimentar-nos, como a forma de vestir-nos, como a forma de andarmos, como a forma de falarmos, como a forma de socializarmos. A temperança, ela abrange muita coisa. É uma virtude muito importante para o nosso corpo, para a nossa vida social e para a nossa vida pessoal também. Vamos pegar o exemplo da comida. Se eu estou num lugar e falo, não quero comer neste lugar, por causa que a comida ela é uma comida que eu não gosto. Ela chega em outro lugar, não comerei aqui. Começa a fazer grandes jejuns. Na hora que chegar na igreja, para rezar, vai rezar primeiro o Pai Nosso, vai cair no chão. Porque não tem mais forças. Nós temos que comer aquilo que nos oferecem, se estamos fora de casa. Mas também não podemos fazer jejum desmedido. A mesma coisa, as pessoas sempre confessam. Eu comi demais, eu bebi demais, eu faltei com isso. E muitas vezes esquecem. Eu comi de menos, passei fome, passei sede, passei alguma coisa que me faltou. E comecei a desmaiar por causa da ausência. Justa medida. Se eu tenho que fazer jejum, farei jejum de acordo com as minhas forças. De que adianta uma pessoa que sempre comeu muito na vida, no outro dia querendo comer nada? Vai passar mal. Nós temos que ter a justa medida. O exemplo das vestimentas. Não adianta a mulher falar, eu vou usar a roupa como eu quero, meu corpo, minhas regras. E anda pela rua com um short curto, com a calça apertada, com uma roupa de alcinha. O homem que olhar por ela vai pecar com certeza. Vai começar a olhar para onde não deve. E ela vai depois achar ruim. Mas a culpa é dela. Quem mandou? Nós temos roupas certas para cada ocasião. Não estou falando para usar um hábito o tempo todo. Não adianta uma mulher querer vestir toda hora hábito. Ela é uma mulher secular, está no mundo. Mas usa a veste adequada ao seu estado. A roupa curta, ela é indecorosa. Nem para a roupa de baixo serve. Temos a justa medida. As saias da mulher, a igreja pede que para vir para a igreja estejam pelo menos 4 dedos abaixo do joelho. É a justa medida. Pelo menos. Acima disso, vai causar escândalo. Abaixo disso, vai ficar bom. Passou do pé, ela vai cair no chão. Tem a justa medida. 4 dedos abaixo do joelho, até o pé, tá bom. Resolveu o problema. Se vestiu. O homem, ele tem que saber sempre usar o máximo possível calça. Mas faz calor. Sim. É quente. Mas de que adianta a gente não sofrer aqui e depois sofrer do outro lado? Evitar a roupa regata. O homem também tem o direito de se vestir direito. Ou melhor, o dever de se vestir direito. Porque afinal de contas, não é somente a mulher que é tentação para o homem, mas o homem também é tentação para a mulher. Um leva o outro para o inferno por meio da visão. E um leva o outro para o céu também por meio da visão. Nós temos que ter essa justa medida. Colocar sempre a nossa vida e a nosso costume de acordo com o que pode levar o outro para o paraíso. Tudo faz parte do caminho reto e seguro para o céu. Não adianta nós queremos performar-nos muito também.
Tudo nós temos que mortificar nessa vida. Os olhos, ouvidos, língua, nariz, corpo, tudo tem que ser mortificado. Tudo tem que ser ajustado. Por causa que tudo leva para o caminho do paraíso. Nosso Senhor não nos criou anjos. Não somos puros espíritos. Nós temos corpo. E nós, como homens, devemos usar do corpo, como dizia São Francisco, do nosso irmão jumento, para caminhar para o paraíso. De que adianta, para vós aqui, ter um jumento bravo, que na hora que se monta, ele joga no chão? Nós queremos um jumento e adestramos, para que nós, quando subirmos nele, ele andar para onde nós queremos que ele vá. Pois bem, assim é nosso corpo. Nosso corpo é o nosso irmão jumento. Nós temos que adestrá-lo, por meio da mortificação, para o caminho do paraíso, para a porta estreita. Aqui, para encerrarmos hoje, nós temos o exemplo de São Pedro de Alcântara. Claro que já passou a sua festa foi dia 19 de outubro. Todavia, nós podemos ainda usá-lo sempre, porque é o padroeiro do Brasil. É um exemplo, não para ser imitado, mas para ser admirado, digo logo, para que muitos aqui não queiram segui-lo tão de perto assim, sem a vocação divina. São Pedro de Alcântara era um grande penitente, mortificava-se dia e noite. Para São Pedro de Alcântara, cada um dos dias somente servia mais para conquistar o paraíso, e assim penitenciava-se ao extremo, usava silício de latão, ao ponto de sua carne não ter um pedaço são, fazia árduas disciplinas, jejuava a pão e água, comendo uma vez a cada 3 dias. E isso com muita frequência. Às vezes, quando estava com muito fervor na oração, passava 8 dias sem comer nada. São Pedro de Alcântara, ele mal levantava os olhos para falar com pessoa alguma. Mesmo no convento, no meio de seus confrades, não sabia reconhecer um do outro, senão pela voz, porque nunca enxergou ninguém daquele convento. Naquela vida tão mortificada, conseguiu ser padre com 25 anos de idade. E durante toda a sua vida, fazia tanta penitência que dormia 1h30 por noite. Quando queria dormir, colocava um preguinho na frente da sua testa, para que caso cochilasse demais, batesse a cabeça no prego e voltasse a despertar. Eu disse um exemplo para ser admirado, não para ser imitado. São Pedro de Alcântara nos mostrou por sua virtude que a penitência é o único caminho para o paraíso. Se nós não podemos fazer igual a São Pedro de Alcântara, de fato muitos de nós não conseguiríamos passar 1h30 acordado por noite, comer uma vez a cada 3 dias e ainda assim fazer todo o trabalho apostólico. Não conseguiríamos muitos de nós usar silícios tão duros e tão ásperos no corpo. Não conseguiríamos viver uma vida de frio tão intenso durante as noites e andar o dia inteiro sem um chapéu na cabeça para não queimar no sol, como ele mesmo fazia. Nunca usava chapéu. No contato social da vida do mundo, muitas vezes temos que olhar no rosto das outras pessoas. É uma regra de etiqueta. Temos que olhar cara a cara de outra pessoa para que a nossa conversa seja considerada verdadeira. Se nós temos tantas coisas para fazer, então ao menos mortifiquemos aquilo que nós podemos. Se estamos na rua, oremos um pouquinho mais para baixo. Não estamos falando com ninguém, não olhemos para ninguém. Se estamos em casa, nós não precisamos comer o tempo todo, comamos na hora certa. Se estamos dormindo, façamos o possível para dormir o essencial, nem dormir demais. Não somos nem cachorro, nem leão, para dormir 20 horas por dia, nem de menos. Façamos aquilo que está ao alcance de nossas forças. Façamos a penitência que nós devemos fazer. Coloquemos nosso corpo em escravidão. Não precisamos fazer muita coisa. Como eu disse, justa medida. Santa Bernadette não fazia tanta penitência, assim como São Pedro de Alcântara. Ela fazia o pouco que Nosso Senhor lhe concedia. Aguentava com alegria a asma que a fazia tossir dia e noite. Aguentava com alegria os maus tratos das irmãs do convento. Aguentava com alegria a vida do dia a dia, o jejum pouco que podia fazer, a comida quando vinha, tudo ela oferecia para Deus. E assim alcançou a justa medida. E assim, seus sinais da cruz valiam mais para Deus, pela pureza de sua intenção, do que muitas coisas grandes que nós queremos fazer. Façamos o que está ao nosso alcance. Coloquemos em Deus a nossa força.
Busquemos em Deus a misericórdia verdadeira. Busquemos no paraíso a vida certa. Busquemos no céu a nossa recompensa. E então levedaremos nossa massa. E então a nossa pequena mostarda será uma árvore e dará sombra e cobrirá muitos passarinhos, ou seja, muitas almas. Busquemos a Deus enquanto temos tempo, enquanto nosso relógio bate, enquanto nossa vida anda. Depois não teremos mais tempo. Depois quereremos um minuto para acertar nossas contas com Deus e não mais teremos. Aproveitemos a nossa massa enquanto ainda está insípida e coloquemos nosso fermento em nossa sociedade, em nossa vida pessoal, em tudo que formos fazer. Coloquemos tudo de acordo com a justa medida de Deus e alcançaremos a recompensa do paraíso. Ave Maria Puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.